Olá, eu sou o Bruno Rodrigues. O tema da minha apresentação é Análise Biomecânica das Atletas de Futebol e Futsal Feminino do Distrito Federal, e o meu professor orientador foi o Dr. Márcio de Paula Oliveira. Aqui uma pequena agenda do que será apresentado. Então, para iniciar, o meu estudo, ele teve como objetivo traçar um perfil funcional por meio de variáveis de teste de mobilidade articular, performance muscular, padrões de movimento e desempenho funcional, e identificar o nível de simetria entre os membros das atletas de futebol e futsal feminino. O meu estudo foi uma pesquisa aplicada, quantitativa, experimental do tipo transversal. A amostra ela foi composta por 94 participantes do sexo feminino e a pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética do Uniceub e todas as atletas elas participaram de forma voluntária e assinaram o TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critério de inclusão do meu estudo, as atletas elas deveriam estar registradas na Federação de Futebol do Distrito Federal ou na Federação Brasiliense de Futebol de Salão, na Confederação Brasileira de Futebol ou na Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Elas deveriam praticar no mínimo 3 vezes na semana em nível competitivo ou de treinos, e um dos critérios de exclusão foi que aquelas atletas que teriam lesões no momento da avaliação, elas deveriam ser excluídas para não inviabilizar o nosso resultado. Então, os procedimentos que foram adotados e os resultados, né? Utilizamos o teste do ângulo poplíteo, onde nós não tivemos diferença estatisticamente significante entre os dois membros. Utilizamos o Lang test, que é um teste de dorsiflexão do tornozelo, onde também não tivemos diferença significante entre o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo. Já no teste de amplitude de movimento de rotação interna, tivemos uma leve diferença para o membro inferior direito, onde, medido em graus, a média das atletas foi 45,45 graus e um p-valor de 0,02. Já na força de glúteo médio, também não tivemos uma diferença estatística significante entre os dois membros. Já no teste de sustentação anterior ou de estabilidade anterior abdominal, nós tivemos um tempo médio de sustentação ali de 190,1 segundos, e no teste de sustentação posterior, um tempo médio de sustentação mais ou menos ali de 133,8 segundos. Já no Y-Balance Test, que é um teste de estabilidade dinâmica, a única diferença que nós tivemos foi para a direção posterolateral, né, onde nós tivemos ali para o membro inferior esquerdo uma média de 95,10 centímetros e um p-valor menor do que 0,01, enquanto para as direções anterior e posteromedial nós não tivemos uma diferença estatística entre os membros. No teste de agilidade, nós tivemos um tempo mais ou menos de 8,25 segundos, evidenciando bons resultados quando comparado com a literatura. Já na força de rotadores internos e externos, a única diferença que nós tivemos foi para a força de rotadores internos entre os membros, onde o membro inferior esquerdo ele evidenciou médias maiores do que o membro inferior direito, com um p-valor de 0,01. Lembrando que nós utilizamos um p-valor de menor ou igual a 0,05, enquanto para a força de rotadores externos nós não tivemos uma diferença significante. Já no dinamômetro isocinético, a única diferença que nós tivemos foi no pico de torque para flexão e na relação agonista-antagonista, todos mostrando que o membro inferior direito evidenciou níveis de força maior do que o membro inferior esquerdo e um p-valor ali para o pico de torque de flexão menor do que 0,01, enquanto para a relação agonista-antagonista, um p de 0,02. Então, para finalizar a minha apresentação, a amostra do estudo, então, demonstrou, em termos gerais, boa simetria para os testes em membros inferiores e resultados medianos para os testes de controle de tronco. Todavia, evidenciou alguns valores abaixo do esperado, quando comparado com a literatura vigente no assunto. Em termos clínicos, o ponto principal do estudo foi descrever, então, o perfil biomecânico das atletas, evidenciando as peculiaridades funcionais desse público. Esta é a maior implicação dos resultados, incentivando, então, novas pesquisas relacionadas ao assunto e contribuindo, então, para a elaboração futura de estratégias de prevenção específicas a necessidades exigidas do gênero e das modalidades. Obrigado.